Então, irmãos, eu vou dar uma palavra sobre essa pasta. Essa pasta aí, ela tem uma caneta e uma pequena apostila, que na verdade não é nenhuma apostila, é um esboço, né? É um esboço de 3 mensagens. Na primeira página só está escrito na frente. Na segunda página está escrito frente e verso, né? Então, tá frente e verso, na parte da frente e na parte de trás. E na terceira página também está frente e verso, parte da frente e parte de trás. Então só a primeira página que está escrito só na frente, né? Aí tem 2 páginas em branco para os irmãos eventualmente quiserem fazer alguma anotação, né? Podem também fazê-lo. Então, deixar essa minha pasta aqui. Então hoje, irmãos, nós vamos começar o seminário de dons espirituais, né? Um dia desse eu perguntei aqui quantos sabiam qual é o seu dom, e eu percebi que parece que só 2 irmãos confessaram que sabiam qual era o dom que tinha, né? E aí eu resolvi fazer um seminário sobre dons, para que todos nós venhamos a saber qual é o dom que nós temos. Eu já sei qual é o meu, né? O meu dom eu já sei qual é. Agora, os irmãos, cada um precisa saber qual é o seu dom espiritual. E aí eu vou tentar, assim, traduzir numa linguagem simples, né? Para que todos os irmãos possam entender que realmente são dons espirituais. Da seguinte maneira: ao longo da minha vida eu tenho construído templos, até casas, né? Quando eu era jovem, até adolescente, eu trabalhei na construção civil. Trabalhei como ajudante de pedreiro, ajudante de carpinteiro, ajudante de eletricista. Trabalhei em olaria, fabricando tijolo. Todo tipo de serviço braçal que os irmãos possam imaginar aí, eu trabalhei quando eu era adolescente e jovem, né? Só não me tornei profissional em nenhuma dessas modalidades porque realmente não era o meu dom, né? Também não deu tempo, né? E aí o que são dons espirituais? Numa construção de uma casa, por exemplo, é necessário um pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador ou bombeiro hidráulico, né? Ajudante de pedreiro, ajudante de carpinteiro, todos tem os ajudantes, né? Que são os discípulos. Então, isso são dons espirituais, né? Se eu fosse hoje, por exemplo, aliás, até contar uma ilustração aqui. Esses dias agora foi feita uma obra lá em casa, uma reforma na área de serviço lá atrás. E aí 2 pedreiros e um ajudante trabalharam lá em casa. E até pintou lá uma parede. E aí depois disso, havia uma torneira assim no muro lá de casa, que fazia dias que ela estava pingando, né? Só aquela pingação direta ali. Aí eu pensei assim, rapaz, eu vou ter que trocar essa torneira. E aí aproveitei que já estava lá, o rapaz tinha terminado lá o trabalho. Eu fui lá na casa material de construção, comprei uma torneira, comprei o véio da rosca. Eu digo, olha, é fácil trocar a torneira, eu mesmo vou trocar. E aí peguei a torneira. Quando eu cheguei lá perto da outra, eu digo, eu vou tirar essa daqui e botar, né? Quando eu cheguei perto da torneira para trocar, eu olhei lá para o meu portão, ia passando um rapaz que mora lá na nossa rua, que ele é um exímio profissional, né? Eu acho que ele tem um dom de mestre de obra, só que ele vive numa vida assim, sofrida, com vários problemas. Acho que, não sei nem se ele já se libertou do vício, né? Mas eu sempre olho para esse rapaz aí, o cara tem um dom de mestre de obra, só que o vício, o certo problema na vida dele lá faz com que ele não consiga. Aí eu digo, ô fulano, eu entendi que Deus estava, eu digo, rapaz, Deus está falando comigo. Eu digo, fulano, vem cá, eu ia trocar essa torneira aqui, mas já que tu está passando aí, tu pode trocar para mim? Posso sim, eu vou só ali comprar o material e volto. Aí ele foi lá, não sei aonde ele foi comprar o material, e daqui a pouco ele voltou
Aí ele foi lá, pegou a torneira, trocou e tal, né? Ficou perfeita. Testou lá, não estava mais vazando. Aí eu perguntei, quanto é o teu serviço aí? Ele falou, não, pastor, não custa nada não. Aí eu falei, pega aqui R$20 para tu tomar uma Coca-Cola. E ele foi embora. Aí eu pensei, rapaz, sabe uma coisa? Deus falou comigo. Deus disse assim, você não é um especialista em trocar torneira. Se você for trocar essa torneira aí, você vai acabar quebrando a torneira, alguma coisa vai sair errada. Deixa um cara que é da área, que sabe fazer o que ele faz. E em tudo na vida é assim, né? Às vezes nós mesmos que moramos na nossa casa, a gente vai fazer algum trabalho na casa, às vezes acaba dando um maior trabalho, às vezes até quebra as coisas, não dá certo. Aí você chama um profissional que é da área, a pessoa vai lá e faz rapidinho, né? Porque ela sabe. É a mesma coisa de carro. Os irmãos, hoje eu tenho um carrão, né? Esse carro é um carrão. Ainda não é meu porque não terminei de pagar, mas estou pagando, né? Uma alta prestação mensal. Mas o primeiro carro que eu comprei foi um Fusca, era um Fusca amarelo. E aí eu já falei para os irmãos, né? Qualquer problema que dava naquele Fusca, eu chamava um mecânico. Vai lá, resolve lá. Qualquer problema, até hoje, qualquer problema que dá no meu carro, eu não tento resolver. Eu chamo o mecânico, o eletricista, o especialista na área, o cara vai lá e resolve. É claro que a gente corre até o risco de ser enganado, né? Se for um profissional desonesto, ele diz assim, olha, isso aqui é um negócio muito grave, vai ter que não sei o que, mudar não sei o que. Pode ser, porque o mundo está cheio de gente desonesta, né? Mas o que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte, irmãos, tudo para ser feito na vida é melhor que um profissional da área faça, do que você botar ou então nós mesmos tentar fazer, ou botar uma pessoa que não sabe, né? É claro que tem gente que não tem dinheiro nem para chamar um profissional, ela mesmo faz mesmo, ela mesma, né? Ou então tem gente que é leiga, mas tem vocação para aquilo, consegue fazer direito. O que é isso? São os dons espirituais. Os dons espirituais é o seguinte, olha, eu vou chamar a atenção aqui para os irmãos, daqui a pouco eu vou mostrar da Bíblia aí, que houve três construções na Bíblia. Foi a construção do tabernáculo no deserto, era um santuário móvel, né? Porque o povo de Israel estava peregrinando, durante 40 anos eles peregrinaram no deserto. Peregrinar significa andar, significa que você não está parado no mesmo lugar, você vai andando. Então eles passaram 40 anos andando no deserto, muitas vezes andando em círculos, e aí eles levavam o santuário nas costas, e desmontavam o tabernáculo e levavam nas costas. Era um santuário, um santuário para Deus habitar. Então, essa primeira construção que Deus mandou que eles fizessem, necessitou que profissionais, pessoas capacitadas, que tinham vocação para aquilo, elas construíssem esse tabernáculo. Aí depois vou mostrar para os irmãos. A segunda obra que a gente vê na Bíblia lá, foi o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, que é chamado do Templo de Salomão, porque foi Salomão que construiu o primeiro templo, foi uma obra monumental. Novamente, para construir aquele templo, precisou de profissionais, pedreiro, carpinteiro, eletricista talvez não, mas artista, né, que fizesse os ornamentos e tal. Então, é a segunda construção. E tem a terceira construção, que é a igreja. A igreja é uma casa espiritual, né? Deus está construindo uma casa espiritual para ele morar. Na verdade não é Deus, é Jesus, o Filho de Deus, né? Jesus está construindo uma casa para ele morar. Uma casa parecida com o tabernáculo no deserto, uma casa parecida com o templo de Jerusalém, só que a igreja é uma casa espiritual, né? Então, todos os princípios que regem a construção do tabernáculo, os princípios que regeram a construção do templo de Jerusalém, esses mesmos princípios se aplicam à igreja. A diferença é que enquanto o tabernáculo era físico, o templo de Jerusalém era físico, a igreja é uma casa espiritual que está sendo construída. Jesus está edificando esta casa. É um texto que eu vou citar de vez em quando aqui, Mateus 16, 18. Jesus disse assim para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Alguns dizem as portas do inferno, né? Mas eu digo que ali não é o inferno, é o Hades, embora tenha sofrimento lá. Então Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E desde então, há 2000 anos, irmãos, Jesus está edificando a sua igreja, uma casa espiritual para Deus morar, que não é mais o tabernáculo no deserto, não é mais o templo de Jerusalém, mas é uma casa espiritual que não está acabada, e todos nós aqui, nós somos construtores dessa casa, nós somos trabalhadores dessa obra. E se qualquer de nós aqui não fizer a nossa parte na construção dessa casa de Deus, vai fazer falta. Então, o ensino do Novo Testamento Deus capacitou cada crente em alguma habilidade sobrenatural para contribuir na construção da casa espiritual de Deus, que é a igreja. Isso são chamados de dons espirituais, né? Então, essas capacitações, que são chamadas de dons, foi dada a cada crente. E aí nós temos que descobrir qual foi o dom que Deus nos deu para nós fazermos. Porque se o pedreiro não souber que o dom dele é aquele, como é que ele vai trabalhar na obra? O carpinteiro, o eletricista, é a mesma coisa, irmãos, né? Ou então vamos imaginar o seguinte: o pedreiro aqui é pedreiro, mas ele está trabalhando de eletricista. O eletricista é eletricista, mas ele está trabalhando de pedreiro. O ajudante de pedreiro está trabalhando como eletricista. Quer dizer, o outro erro é pessoas que estão trabalhando na igreja fora do seu dom espiritual. É outro erro. Então nós precisamos, nesses estudos, descobrir qual é o dom que nós temos. Eu não, porque eu já sei o meu dom. O meu dom eu sei desde o princípio, né? Porque não foi eu que descobri, foi a igreja que disse: o seu dom é tal. E à medida que eu fui vivendo, o meu dom só foi sendo confirmado, né? Só os irmãos andarem pela cidade e perguntarem para o povo das igrejas que me conhecem, perguntei a eles qual é o meu dom, que eles vão dizer. Então eu não tenho problema com isso, né? Por isso que eu foco e me concentro no exercício do meu dom, porque essa é a minha contribuição para a construção da igreja, casa de Deus, né? Foi Deus que me capacitou. Eu sei que não é meu esse dom, eu sei que é uma capacidade sobrenatural que Deus me deu para ajudar na edificação da igreja, que é a casa de Deus, é uma casa espiritual. Muito bem, dito isso, os irmãos estão vendo que eu estou aqui com um novo visual, né? Estou aqui com o notebook. Eu até estava falando para alguém, se diz aqui: olha, quando eu fui para o seminário, eu fui trabalhar com o pastor Sóstenes Pereira de Barros, que era um veterano pastor lá de Belém, um eminente pastor batista, 40 anos de ministério já. E ele quando ia pregar, ele pegava assim um pedacinho de papel assim, e ele fazia o esboço do sermão dele ali, e ele pegava um clipe e grudava na página da Bíblia dele, aqui dentro, né? E ele seguia aquele esboçozinho ali. Eu já tentei de várias maneiras fazer outras coisas, mas eu faço o esboço do meu sermão num caderno. Só que eu sei que modernamente os pregadores, né, eles usam ou um notebook desse, ou então qual é o nome daquele negócio? Um tablet, né? Você vê lá, não é só pregação não. Qualquer orador hoje, ele pega um tabletzinho lá, né? Aí a mensagem dele está lá no tablet, ou então um notebook desse aqui em cima. Está aqui o esboço da mensagem, às vezes está a mensagem toda. Eu ainda estou tentando me lembrar, porque faz muito tempo que eu não uso notebook. Pode ser que em algum momento que eu vou me enrolar. Se eu me enrolar, eu vou pegar o caderno, né? Mas tem alguns que já tem a Bíblia aqui do lado, é só dar um clique aqui, está a Bíblia, dá outro clique, tem um comentário da Bíblia, dá outro clique aqui, tem o dicionário da Bíblia, quer dizer, está todo o aparato aqui. Só que eu ainda não estou com essa habilidade, né? Eu vou tentar seguir aqui o esboço aqui no notebook. Dito isso, irmãos, abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 31, que nós vamos examinar os construtores do tabernáculo. Êxodo 31, os construtores do tabernáculo.
E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte, ó, na construção do tabernáculo, Deus dá todos os comandos, você vai ver Deus dando todos os comandos. Nós não temos nenhuma dúvida que Deus deu ordem, deu todos os detalhes do tabernáculo. E esse é um dos textos, vamos lá. Êxodo 31, verso 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho chamado por nome a Bezalel. Algumas traduções têm Bezaleel, mas aqui está Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Agora observe a linguagem que ele usa, irmão. E o enchi, é Deus falando, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de habilidade nas artes, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, em talhas de madeira e para trabalhar em toda a arte. Então esse Bezalel, né, que Deus chamou aí para construir o tabernáculo móvel no deserto. E aí a gente percebe aí que foi o Espírito de Deus, ele está dizendo aí, né? E o enchi do Espírito de Deus, aquela ideia do Novo Testamento de ser cheio do Espírito Santo já está aqui, né? E o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria. Vocês vão ver que a palavra sabedoria vai aparecer repetidamente nos textos. Então, esse já foi uma pessoa que Deus capacitou pelo Espírito Santo para construir as obras do tabernáculo, porque Deus não queria que qualquer um leigo fosse trabalhar porque ia fazer besteira, né? Verso 6: e eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Mais um outro homem aqui, olha o outro escolhido, Aholiabe. Enquanto esse primeiro Bezalel era da tribo de Judá, era neto de Ur, sabe aquele Ur que segurou as mãos de Moisés lá no monte, juntamente com Arão? Era neto dele, esse Bezalel, era da tribo de Judá, uma das tribos mais importantes, porque é a tribo do Messias, a tribo de Judá. Enquanto que esse segundo aqui, Aholiabe, era da tribo de Dan, ele era filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então, esses dois homens, eles foram chamados por Deus, foram capacitados pelo Espírito Santo para construir o tabernáculo. Só que juntamente com ele, Deus colocou outros homens. Vamos ver aqui, o verso 6 diz aí, continua dizendo: e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Aí Deus vai começar a dar os detalhes do que esses homens deveriam fazer. Verso 7: a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, o castiçal de ouro puro com todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme a tudo que tenho mandado. Então, irmãos, observe como não somente esses dois homens, Bezalel e Aholiabe, foram chamados e capacitados, mas teve outros homens, e todos aqueles que são hábeis, né? Tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo que tem ordenado. E ele dá o detalhe de como será o tabernáculo. Então, é assim que Deus se apresenta, como aquele que dá ordem para que esse tabernáculo seja construído, capacita a pessoa pelo Espírito Santo, e dá todos os detalhes daquilo que deve ser feito ali no tabernáculo. Aí vamos avançar um pouco mais agora em Êxodo, na construção do tabernáculo, e no capítulo 35 de Êxodo,
capítulo 35 de Êxodo. A partir do verso 30. Olhe lá. Então Deus deu aquela ordem para Moisés, e agora Moisés vai falar para o povo de Israel como é que eles deveriam construir o tabernáculo. Diz aí, verso 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, ou seja, neto de Ur, né, porque esse é o sentido, da tribo de Judá. Observe que ele enfatiza a ação do Espírito Santo na vida desse homem. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo o artifício. Irmãos, olha só assim, já para fazendo uma parte aqui nessa, olha só, o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, de entendimento e de ciência ou conhecimento. Quando nós fomos lá falar sobre a igreja, os construtores da igreja, que são os dons em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer assim, ele começa com a relação dos dons assim: a palavra da sabedoria, e o segundo dom é a palavra do conhecimento. E exatamente as duas capacidades aqui que Deus deu para esse Bezalel, né? Verso 32: para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, em lapidar de pedras para engastar, em entalhar madeira e para trabalhar em toda obra esmerada. Agora observe, também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. Aí entra essa ideia, irmão, que esses homens aqui que foram capacitados pelo Espírito Santo para edificar, construir o tabernáculo, eles também tinham a responsabilidade de ensinarem os outros, né? Deus capacitou, mas eles ensinaram, e tinham lá os discípulos, que eles ensinavam, que eram os ajudantes dele, né? Para que eles também aprendessem esses ofícios para participar na construção do tabernáculo. Aí diz aí, e para criar invenções, para trabalhar ouro em prata, em lapidar de pedras, também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu de sabedoria do coração. A palavra sabedoria aparece repetidamente aí. Um dos 7 Espíritos de Deus é o Espírito de sabedoria. Geralmente é o primeiro Espírito, né? Encheu do Espírito de sabedoria, encheu de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a do gravador em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, em tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Capítulo 36, verso 1. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe e todo homem sábio de coração, olha, sábio, da sabedoria aí, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Verso 2. Então Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe, novamente os dois homens são citados, né? E a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Este receberam de Moisés a oferta. Aí vem, irmãos, olha só, uma parte aqui. Uma vez que Deus selecionou os homens, deu capacidade para eles fazerem essa obra do tabernáculo, aí vem as ofertas, né? Porque para você construir qualquer coisa, você tem que ter o material. Eu tive que comprar esses dias agora, tive que comprar madeira, tive que comprar lajota, tive que comprar cimento, areia, brita, pó de brita, rejunte, que mais? Argamassa, tem umas coisas que eu nem sei. O pedreiro disse assim: o senhor já comprou tal coisa? Meu irmão, eu sou pastor, não sou pedreiro não, eu não sei nem o que é isso que tu está dizendo, tu tem que me dizer. Então tem que ter o material da construção, porque só os homens capacitados não resolve, né? Tem que ter o material para que eles façam a obra. Aí aqui então Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo o sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria.
Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel. Eu não vou entrar nessa área da oferta, mas vocês sabem que na construção do tabernáculo, os israelitas começaram a trazer oferta. Todo o material que eles iam usar na construção, o povo trouxe como oferta, até que chegou a hora que eles disseram: olha, já trouxeram demais. Moisés proibiu o povo de trazer oferta, porque já tinha material suficiente para eles construírem o tabernáculo. Então, depois, que não vai ser hoje, hoje eu não vou falar sobre a igreja, eu vou falar hoje sobre o tabernáculo e sobre o templo. Mas as leis que regem a construção do tabernáculo e as leis que regerão a construção do templo são semelhantes às leis que regem a construção da igreja, né? Nós vamos chegar lá. Muito bem. Espírito de Deus, né? Tá. Agora, nós vamos para um outro texto. Vamos dar uma parada aqui nessa questão do tabernáculo. O que eu quero deixar claro, irmão, que não há nenhuma dúvida de que essa construção do tabernáculo foi Deus que mandou. Deus deu todos os detalhes, tá? O tempo todo o Espírito Santo capacitou. Ninguém tem a menor dúvida que Deus comandou todo o processo da construção do tabernáculo. Mas eu ainda quero citar ainda, agora que quero citar ainda Êxodo 25. Êxodo 25, para ler só o verso 8. Olha só o verso 8 aí, que eu já citei um dia desse, né, para os irmãos, que diz aí. Êxodo 25, 8 diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, a condição que Deus deu para o povo de Israel para habitar no meio deles é que eles fizessem um santuário, que é esse tabernáculo aí, né? E verso 9 agora, eu vou ler o verso 9, diz assim: conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Então, Deus ele determinou cada detalhe do tabernáculo, até mostrou um modelo, né? Quando Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte falando com Deus, depois passou mais 40 dias, foram 80 dias que ele passou no monte sem comer e sem beber. Lá naquele monte Deus mostrou um modelo do tabernáculo para Moisés. Eu acho que Deus mostrou o modelo que tem no céu, porque o tabernáculo é uma cópia de um tabernáculo que tem no céu. Eu só não lembro se o do céu é móvel, talvez o do céu seja fixo, né? Então, Moisés não tem que inventar nada, porque Deus mostrou até o modelo. Verso 40, Êxodo 25, 40. Atenta, pois, que eu faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus mostrou o modelo do tabernáculo para Moisés no monte. Não tinha a menor dúvida, Moisés não tinha que dizer mais nada, porque Deus deu todos os detalhes. E ele fez do jeito que Deus mandou. Agora, irmãos, vamos partir para um outro texto, que é a construção do templo de Jerusalém. E eu quero mostrar para os irmãos que na construção do templo de Jerusalém não tem nem lugar dizendo que Deus mandou. E aí o que eu quero transmitir para os irmãos é a seguinte tese: olha, Deus não mandou Salomão construir o templo de Jerusalém. Deus não mandou Davi, Deus não mandou Salomão, mas a construção do templo de Jerusalém foi ideia da cabeça de Davi e depois da cabeça de Salomão. Eu chamo isso de o equívoco de Davi e Salomão. E eu vou mostrar para vocês isso aí. Vamos lá para 2º livro de Crônicas, capítulo 2. 2º livro de Crônicas, capítulo 2. Observe agora a linguagem de 2 de Crônicas, capítulo 2, que você não vê Deus falando aqui. Eu sei que no final Deus vai aceitar aquela obra, mas não foi Ele que mandou. Porque tem coisas que nós fazemos sem Deus ter mandado, mas por causa da nossa boa intenção, Deus acaba aceitando, mas Ele não mandou. Então nós temos que ter cuidado com a coisa, né? Determinadas iniciativas que o ser humano faz, ele faz por conta e risco próprio, porque não foi Deus que mandou. Às vezes Deus até deixa, Deus até aceita, mas é perigoso fazer algo que Deus não mandou. Vamos ver aqui agora a linguagem de 2º livro de Crônicas, capítulo 2. Vamos ver aqui. 2º livro de Crônicas 2, 1, diz assim:
E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Olha só, irmão, determinou Salomão edificar uma casa. Quem determinou fazer a casa? Salomão. Aqui você não está dizendo assim, o Senhor disse para Salomão, edifica uma casa. Não, Deus não mandou, não foi Deus que mandou. Ele tomou a iniciativa, nasceu no coração dele essa iniciativa. E aí você vê toda a linguagem que é usada no texto, é que foi da cabeça de Salomão que ele tirou isso. Olha só, determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Agora veja só, e designou Salomão, novamente foi Salomão que designou 70.000 homens carregadores, 80.000 que talhavam pedra nas montanhas e 3.600 inspetores sobre eles. É, 70.000 carregadores e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas. Eu vou mostrar depois um texto aos irmãos aqui, se eu conseguir achar. Esses 150.000 homens não eram judeus, eram estrangeiros, que trabalharam na construção do templo de Jerusalém. 70.000 carregavam as pedras das montanhas e 80.000 trabalhavam cortando pedra lá nas montanhas. E havia 3.300 inspetores, ou seja, líderes. Esses 3.500 eram judeus, eles que davam ordem no povo, né? Seria como que assim, os administradores daquela obra. Aí vamos ver aí, verso 3 do capítulo 2 do segundo livro de Crônicas. E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como fizeste com Davi meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faze comigo. Observe que você não vê Deus falando nada aqui, é tudo da cabeça de Salomão. Aí Salomão mandou uma carta para Hirão, rei de Tiro, pedindo que ele mandasse madeira, né? Ele cortasse madeira do Líbano para mandar para Salomão construir essa casa para Deus e a casa dele também, né? E aí, irmãos, como está a expressão aí, olha, Hirão, rei de Tiro. Eu quero mostrar uma conexão com esse Hirão, rei de Tiro, para mostrar que o rei de Tiro é uma tipificação de Satanás. Ezequiel capítulo 28, veja lá. Ezequiel 28, verso 12, 11, depois do 12. Ezequiel 28, verso 11 e 12, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Olha aí, irmãos, o rei de Tiro. Lá no caso de 2 Crônicas capítulo 2, o rei de Tiro era um ser humano, chamava-se Hirão, né? Aqui o rei de Tiro na profecia de Ezequiel é uma tipificação de Satanás. Havia sim um rei de Tiro, mas toda a linguagem aqui do capítulo, depois vocês sabem disso, se referindo a Satanás. Então o rei de Tiro é uma tipificação de Satanás, né? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. E aí vai dar toda a descrição da queda de Satanás, mas só quero mostrar que o rei de Tiro tem essa conexão com Satanás. E Salomão manda pedir ao rei de Tiro, que era Hirão, essa palavra Hirão está em português, a pronúncia provavelmente no hebraico é Hirão, porque é o H e tem o som de R, né? É Hirão, mas vamos manter o Hirão mesmo, que eu já me acostumei com o Hirão. Então ele manda pedir que o Hirão mande madeira do Líbano, né? Agora, vamos ver aqui, verso 7 do capítulo 2 de 2º livro de Crônicas, verso 7. Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saiba fazer entalhes, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai
preparou. Observe, por isso que eu disse para vocês lá, que os homens que Deus chamou para fazer o tabernáculo era Bezalel e Aholiabe. Esses dois homens, o Espírito Santo encheu ele de sabedoria para fazer a obra do tabernáculo. Aqui não. Aqui é coisa de homem para homem, né? Salomão pediu um homem sábio para Irão e deu as qualidades que deveria ter, né? Parece, não fala nada que foi o Espírito Santo que capacitou esse homem, né? Fala só que ele deveria ter essas qualidades, né? Habilidades. Às vezes eu fico pensando assim, aqui na igreja, às vezes se converte uma pessoa do mundo altamente qualificada, pessoa inteligente. Às vezes a pessoa que é o professor numa universidade. Só que aquela pessoa, ela é uma criança em Cristo. Ela está cheia de vícios ainda. Ela ainda não foi purificada. Ela está cheia de maus costumes. Mas a igreja, às vezes, impressionada com a qualificação natural daquela pessoa, coloca ela na liderança. E aí é um desastre, né? É o que está acontecendo aqui. O Salomão está pedindo o homem com toda essa qualificação profissional para construir o templo de Jerusalém, a casa de Deus, mas você não vê Deus nessa história. Você vê que é uma questão humana, né? Ele está dizendo que esse homem precisava ter todas as qualidades, mas o Espírito Santo não é mencionado aqui. Então, vai guardando isso aí para depois o desfecho eu vou explicar porquê, né? Verso 8, Salomão pediu madeira. Manda-me também madeira de cedro, faias e sândalo do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos e tal. Madeira, ele pediu madeira do Líbano para construir o templo de Jerusalém, a casa de Deus, né? Vamos agora para o verso 12. Diz assim: disse mais Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, e que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique a casa ao Senhor e para o seu reino. Agora veja, irmãos, o verso 13. Agora, pois, envio um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão-Abi. Quem é que sabe aqui quem é Irão-Abi? Tem alguma pessoa maçom aqui? Porque esse Irão-Abi é um personagem muito famoso na maçonaria. Que a maçonaria, eles são chamados de os construtores, né? O compasso, é o compasso, mas não sei qual outra ferramenta lá, mas esse Irão-Abi é um ícone na maçonaria, porque ele era construtor aqui, olha só, no tempo de Salomão. E aí, Irão-Abi, essa palavra Abi é assim, significa Irã é meu pai, Abi é pai, ou Ave em hebraico, né? Então Irão-Abi é Abi, meu pai. Irão é meu pai. Esse é o nome, talvez até seja um nome fictício dele, mas o sentido é esse: Irão é meu pai. Mas, assim como Salomão pediu, o rei de Tiro, Irão, vai mandar um homem desse com essa capacidade para construir o templo de Jerusalém. Eu conheço alguns homens com tão grande capacidade que eu fico olhando assim: rapaz, se esse homem aí fosse pastor. Não, eu digo assim, se ele fosse pastorar a igreja, mesmo ele não sendo convertido, ele teria sucesso, porque há muita gente capacitada no mundo, né? Esse cara aqui, esse Irão-Abi, era um desse aí. Agora, pois, envia um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi. Aqui está Abiú, mas eu acredito que o correto é Abi, não Abiú. Agora, irmãos, tem coisas misteriosas escondidas na Bíblia, né? Eu creio que o estudante da Bíblia é como um arqueólogo, ele fica cavando para descobrir os segredos e os mistérios que tem na Bíblia. E está cheio de mistérios ocultos, nem todo mundo consegue ver, né? Só o seu Espírito Santo é revelado. Agora observe aí a origem de Irão-Abi, esse homem tão capacitado que Irão, o rei de Tiro, vai mandar para construir o templo de Salomão, que Salomão pediu. O cara não era nem judeu, né? Vamos lá agora, verso 14.
a linhagem de Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan. Então ele era filho de uma mulher judia da tribo de Dan. Lembra que Aholiabe, filho de Aizamá, que era da tribo de Dan também, só que ele era um judeu completo, né? Esse aqui, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino, em carmesim. Ele é hábil para toda obra do buril e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor, teu pai. O cara era qualificado mesmo, olha. Só que você não vê, como lá no carro do tabernáculo, que o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, você não vê, é só coisa natural. E o pai dele não era judeu, era fenício, um homem de Tiro. Tiro e Sidom, que são muito mencionados na Bíblia, eles são do povo fenício, né? Grandes navegadores. Aí você fica pensando assim, peraí, tem duas maneiras de a gente olhar para isso aqui. Ou é uma coisa ruim que o Espírito Santo está mostrando na vida desse homem, porque ele era um mestiço de uma mulher judia da tribo de Dan, que é uma das tribos que vai desaparecer em Apocalipse. A tribo de Dan desaparece, ela não aparece mais na relação das tribos. O filho de José é colocado no lugar dela, e o pai dele era um homem de Tiro. Só que o rei de Tiro, uma tipificação de Satanás, está lá em Ezequiel 28. Ou seja, se nós olharmos por esse lado negativo, a gente percebe que o Espírito Santo está como que nos dando um toque. Olha, cuidado aí com esse templo que vai ser construído de Jerusalém, que Salomão decidiu construir, porque a construção desse templo está comprometida. E aí, se vocês lembram aí, quando Esdras e Neemias, especialmente Neemias, quando eles voltaram para edificar o muro de Jerusalém, tinha lá Sambalate e Tobias, né? Gesem, um arábio, e os judeus disseram: ó, vocês não vão reconstruir conosco porque vocês não são judeus, só nós é que vamos construir. Eles não deixaram pessoas de fora participar da construção. No caso de Neemias, o muro de Jerusalém. No caso de Esdras, o templo, era o templo que estava destruído, agora ia reedificar, né? Então, o que significa então a participação desse homem híbrido, que tinha todas essas qualidades de um construtor, mas o Espírito Santo não é mencionado em conexão com essas habilidades dele? Irmãos, os dons do Espírito Santo são capacitações dadas pelo Espírito Santo. Mas tem pessoas aí no mundo que não são crentes, que é possível que elas façam melhor determinadas coisas que o Espírito Santo capacitou do que o próprio crente. Tipo assim, tem gente aí no mundo que canta melhor do que muitos crentes. Quase todos os crentes tem. Tem gente que prega melhor, tem gente que é um orador tão consumado que quando ela começa a falar, o povo começa a chorar de tanto carisma que ela tem. Ou seja, os dons do Espírito Santo podem ser falsificados por uma pessoa natural, e a igreja imatura não tem discernimento para perceber isso. Eu lembro que no avivamento do país de Gales, 1904, o Espírito Santo estava tão presente naquele avivamento, que eu lembro que o jornalista que escreveu a história do avivamento do país de Gales, ele disse que tinha uma irmãzinha que ficava assim perto do púlpito, e qualquer pessoa que subia ao púlpito sem a unção do Espírito Santo, ela tinha um discernimento, ela sabia, ela já repreendia logo e mandava ele descer. Mas a igreja imatura, e a igreja do século 21, né? Não a nossa aqui, né? Mas espero que nem aqui tão perto, né? Mas existe um cristianismo imaturo, que não tem discernimento, né? Pessoas que vêm de fora com carisma, com a lábia natural, consegue simular o dom do Espírito Santo e enganar a congregação. Por isso que um dos dons que eu vou falar, não sei se amanhã ou depois, é o dom de discernimento de espírito. Mas por enquanto aqui nós estamos vendo essa figura do Irão-Abi, com todas essas capacidades, mas o Espírito Santo não é mencionado. E aí,
eu estou dizendo, se nós olharmos por esse ângulo negativo, por essa ótica negativa, nós vamos suspeitar que esse Irão Abi não é uma pessoa de Deus. Porém, eu acho esse texto aqui muito parecido com o texto do Novo Testamento. E lá no caso do Novo Testamento, é positivo a participação de uma pessoa mestiça no Evangelho. Vamos ver aqui em Atos capítulo 16, vocês vão ver que esse jovem, ele é muito semelhante a Irão Abi. Ele é um mestiço, filho de uma mulher judia e de um homem grego. O linguagem do Novo Testamento não usa um homem de Tiro, mas usa um grego, né, que não era judeu. Atos capítulo 16, vamos ver aí. É Timóteo, né, que vai ver aqui, como foi que Paulo conheceu Timóteo. E é claro, irmãos, que Timóteo é um construtor da igreja. Agora, a casa de Deus é a igreja. Ele é um dos construtores que foi chamado para edificar a casa de Deus, que é a igreja. Novo Testamento agora, que é a casa espiritual, não física. Atos 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Olha só, irmãos, é a mesma situação do Irão Abi. Ele era filho de uma judia crente, mas o pai dele era grego. A mesma situação do Irão Abi, era um mestiço. Só que Timóteo era crente, o Espírito Santo habitava nele, e se tornou um pastor, discípulo de Paulo, uma das figuras mais importantes do Novo Testamento na edificação da igreja, a casa de Deus espiritual. Então, por esse ângulo aqui, o Irão Abi pode ser uma tipificação de Timóteo, porque no Evangelho não existe esse negócio assim racial, né? Quando Deus não faz acepção de pessoas, o sentido é de qualquer nação, né? Tanto faz judeu como grego, brasileiro, boliviano, peruano, africano, não importa. Diante de Deus todos são iguais para a salvação, e o Espírito Santo vai habitar em todos. Os dons que o Espírito Santo vai dar para capacitar, ele que decide na construção da igreja, casa de Deus. Também tem outro texto que fala que Deus não faz acepção de pessoas, porque Paulo diz assim, que em Cristo não existe nem judeu nem grego, nem rico nem pobre, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Ou seja, essas categorias aí são todas igualadas diante de Deus no que diz respeito à salvação e às coisas espirituais. Mas aqui no Antigo Testamento o Espírito Santo está mostrando que esse Irão Abi não é mencionado o Espírito Santo na vida dele, e ele foi chamado para construir o templo de Jerusalém, que digo eu, a ideia não nasceu no coração de Deus, mas na cabeça de Davi e de Salomão. Então, irmãos, vamos agora, 2,17, verso 17. Eu já falei para os irmãos aqui, mas eu vou ler na Bíblia para dar maior credibilidade. Olha só, 2,17, segundo livro de Crônicas. E Salomão contou todos os homens estrangeiros. Pega essa chave aí, irmão. Não eram judeus aqui, eram homens estrangeiros. Isso já é muito importante isso aí, né? Porque no tabernáculo não foram homens estrangeiros, foram só judeus, e que o Espírito Santo capacitou. Agora, no templo de Jerusalém, que havia na terra de Israel, conforme o censo com que os contara Davi seu pai, e acharam-se 153.600 homens estrangeiros, aqueles 70 mil que carregavam as pedras, 80 mil que cortavam pedra na montanha. Verso 18: e designou deles 70 mil carreteiros e 80 mil cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Esses 3.600 inspetores eram judeus, eles eram que comandavam, né? No Novo Testamento da igreja chama-se bispos. A palavra bispo, episcopo, significa supervisão. Os inspetores que estão sobre o povo, né? Essa ideia de dizer assim, na igreja todo mundo é igual, irmão, em determinado sentido espiritual diante de Deus, mas na hierarquia da obra de Deus, tem os inspetores, literalmente é bispo.
como tinha lá na construção do templo, 3.600 comandavam o povo, e 150 mil homens estrangeiros faziam obra pesada, né? Essa distinção também tem na igreja. Deus não chamou todo mundo para ser inspetor, Deus não chamou todo mundo para ser pastor, Deus não chamou todo mundo para a função de liderança. Mas isso aí depois eu vou falar quando eu estiver falando sobre os dons do Novo Testamento, né? Agora, irmãos, apesar de que eu estou colocando em dúvida que a construção do Templo de Jerusalém não foi ideia de Deus, mesmo assim Deus recebeu aquela construção. E aí eu não posso pular esses textos da Bíblia que diz que Deus realmente recebeu aquela construção, mas o fato de não foi Deus que iniciou, que mandou, como mandou o tabernáculo, deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? E eu vou mostrar para os irmãos o seguinte: no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, vamos lá para o capítulo 7, quando Salomão terminou de construir o templo, Deus confirmou aquela construção. Aí eu vou dizer, o fato de Deus ter confirmado não significa que foi Ele que mandou. Tem coisa que nós fazemos que Deus não mandou, mas diante da nossa boa intenção, Ele aceita. Mas coisa que Deus não mandou, a gente tem que ficar com o pé atrás, né? Será que é por isso que o templo de Jerusalém foi destruído tantas vezes? Vamos ver, 2 Crônicas 7:1. E acabando Salomão de orar, ele estava orando, consagrando o templo, ele tinha terminado, né? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. O Espírito Santo encheu, a presença do Espírito Santo encheu aquela casa, aquele templo que Salomão construiu, mesmo Deus não tendo mandado. Significa que Deus aceitou aquilo. Quando o tabernáculo foi concluído também, lá em Êxodo 40, o mesmo fenômeno acontece. A nuvem da glória de Deus encheu o tabernáculo. Era o Espírito Santo, aquele era o Espírito Santo, encheu o tabernáculo. E no dia de Pentecostes, quando a igreja de certa maneira foi começada, o local aonde os discípulos estavam orando foi cheio do Espírito Santo também ali. O Espírito Santo encheu, né? E depois todos foram cheios do Espírito Santo. Aí foram as pessoas que foram cheias. Então o mesmo fenômeno aconteceu na conclusão do tabernáculo, na conclusão do templo de Jerusalém. E aí vem o paradoxo, não foi na conclusão da igreja, porque a igreja ainda não foi concluída, a igreja ainda está em construção, e nós somos trabalhadores dessa construção. Mas foi no início da construção da igreja que o Espírito Santo encheu o cenáculo, onde eles estavam reunidos, e depois encheu cada um dos corpos de crente que estava ali. Mas aqui, aí Deus aparece para Salomão e Deus fala com Salomão. Olha só, irmãos, 2 Crônicas 7:11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, os irmãos já sabem, 2 Crônicas 7:14, é muito famosa, né? E orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi. Agora é um advérbio de tempo. Quando aparece a palavrinha agora, a gente tem que parar. Por quê? Deus escolheu agora, Ele está dizendo, né? Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias.
É por isso, irmão, que os judeus oram no Muro das Lamentações lá. O Muro das Lamentações é o restante que sobrou da construção desse templo aqui. É um muro, havia 4 muros em redor do templo, né? O restante, porque Deus disse, toda oração que for feita neste lugar, eu vou ouvir. E os judeus estão orando lá no Muro das Lamentações. Tem muitos cristãos que vão lá orar. Eu já fui lá orar, a pastora já foi lá orar também, né? No Muro das Lamentações, por causa dessa promessa que Deus fez. Só que os padrões do Novo Testamento são outros, né? Você não precisa ir a Jerusalém para orar no Muro das Lamentações, porque agora o templo de Deus e a casa de Deus não é mais nem o tabernáculo, nem o templo de Jerusalém, é a igreja. Então, o irmão não pode se iludir com isso, né? Então, irmãos, vou ver aqui. Vamos para um outro texto agora. Estou aprendendo aqui a lidar com o notebook aqui, né? Tá. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Às vezes Deus fala e o ser humano não entende o que Deus fala, né? Um dos maiores problemas de Jesus era esse. Ele falava algo e os judeus não entendiam o que ele falava, porque ele falava em coisas espirituais, eles entendiam coisas materiais. Assim foi assim com Nicodemos, foi assim no capítulo 6 de João, quando ele diz, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não tem a vida eterna. Aí eles se escandalizaram e foram embora, porque entenderam literalmente o que Jesus estava falando espiritual. E os irmãos sabem, quando Pedro se reuniu com os apóstolos e escolheu Matias como sucessor de Judas, ele errou. Deus não mandou Pedro fazer aquilo. Quem escolheu o sucessor de Judas foi o próprio Jesus, quando ele apareceu para Paulo e disse, Saulo, Saulo, porque me percebe? Jesus chamou Saulo para ser o sucessor de Judas. E Matias foi invenção da cabeça de Pedro. Eu sei que a igreja, às vezes, ela engole determinados erros de interpretação, às vezes durante 1000, 2000 anos, mas a pessoa só sabe se o Espírito Santo revelar. Vamos ver aqui agora, o equívoco de Davi e de Salomão foi esse aqui, irmão. Vamos lá. Capítulo 7 do segundo livro de Samuel diz assim, verso 1: sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor dado descanso de todos os inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã. Observe, irmãos, aqui que Deus não está falando nada. É o Davi que, da própria cabeça dele, do coração dele, ele resolveu fazer alguma coisa que Deus não mandou. É por isso que eu digo, nós temos que aprender, olha. Eu sei que nós seres humanos, às vezes, não gostamos de ficar parado, né? Ah, estou parado, eu vou inventar fazer alguma coisa. Às vezes faz até assim, eu vou fazer um congresso, eu vou fazer um evangelismo, eu vou fazer uma reunião de oração. Irmão, se Deus não mandou, se acautele, porque enquanto Deus não mandar, é melhor ficar parado mesmo, esperando as ordens chegar. E foi o que Davi aqui tomou a iniciativa, sem Deus ter mandado, olha só. Disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei, aí vem o profeta, aí temos que aprender sobre profecia, porque profecia é um dos dons do Espírito Santo que vai aparecer no Novo Testamento. Aqui o profeta Natã é um profeta de ministério, não somente o dom, mas ele é o ministério profético do Antigo Testamento, tinha a mesma status dos apóstolos do Novo Testamento, dos pastores, hoje da igreja. Então diz aí, e disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Sabe o profeta que está sempre querendo agradar o rei? No tempo de Acabe, né? Os profetas diziam: sobe a Ramote de Gileade, que o Senhor vai te dar vitória. Todo mundo dizia isso. Só que Micaías, que era um profeta mais verdadeiro, ele disse: se você for, você vai morrer lá. Mas aqui o profeta Natã, que era um verdadeiro profeta, ele agiu como geralmente o ser humano age, falando para agradar ao rei, a figura de autoridade, né? Um dos maiores problemas dos líderes, do presidente da república,
e de outros líderes, são os bajuladores, né? Não que o profeta Natan seja bajulador, mas ele falou algo assim que agradava o rei, né? Só que o profeta é profeta. À noite, de noite, quando ele estava dormindo, Deus falou com ele, olha só. Verso 4: porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, aí Deus vai falar para Natã o profeta. Observe, irmãos, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor. Observe que Deus vai repreender Davi pela ideia que ele teve de construir uma casa para Deus. Olha só. Edificar-me-ás uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra, alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Deus está repreendendo Davi, porque ele teve a ideia de edificar uma casa para Deus. Disse, que eu pedi essa casa? Eu reclamei? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja removido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. E desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Deus está prometendo que fará casa a Davi, né? Agora observe, verso 12: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Não vou ler só até aí. Olha só, a promessa de Deus para Davi. Aí eu pergunto a vocês, esse descendente de Davi, que sairia das suas entranhas, que Deus prometeu que esse descendente de Davi edificaria uma casa ao nome do Senhor, quem era? Salomão. Foi o que o Salomão pensou, foi o que o Davi pensou, foi o que muita gente pensou, só que não era Salomão. Esse foi o grande equívoco. É o que eu estou dizendo, irmãos. Deus é Deus, né? A Bíblia diz assim: 1000 anos para o Senhor são como um dia, e um dia são como 1000 anos. Quando Deus fala algo, a gente tem que fazer o desconto, né? Todo mundo, se pensar de maneira natural, pensaria que era Salomão, esse filho de Davi, que edificaria uma casa ao nome do Senhor. Foi por isso que Salomão tomou a iniciativa de fazer o templo de Jerusalém, porque ele pensou que era ele, o descendente prometido de Davi. Agora eu pergunto, mas quem era mesmo que Deus estava se referindo? Jesus. E aí eu vou mostrar no Novo Testamento como Jesus era chamado de filho de Davi, né? Mateus 9, 27. É o caso de Bartimeu, quando ele curou Bartimeu. Olha como é que Bartimeu se dirigiu para Jesus. Mateus 9, 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Então, esse filho de Davi, que edificaria uma casa ao nome do Senhor, não era Salomão, era Jesus. Mais um texto, Mateus 15, 22.
Mateus 15, o caso da mulher cananeia, diz aí. E eis que é uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi. Até uma mulher cananeia que não era judia, ela sabia que Jesus era filho de Davi. É um título messiânico. Chamar Jesus de filho de Davi, reconheceu que Jesus era o Messias. Tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Filho de Davi, ela se referiu a ele. Mateus 16, 18. Aí aquele texto que eu digo, que é muito citado, né? Eu cito muito esse texto porque é chave. Uma casa que um descendente de Davi construiria para o nome de Deus. Aqui ele vai dizer, Jesus vai dizer, Mateus 16, 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa palavrinha edificarei, edificar, ela é chave, porque uma casa que o filho de Davi iria edificar, Jesus está falando agora, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra era Pedro, que ele estava falando. Que é uma controvérsia, esse versículo aqui os teólogos ao longo da história da igreja, Agostinho e os teólogos católicos já debateram muito sobre esse texto para dizer quem é a pedra. Qualquer dia desse pode ser que eu me aventure a explicar esse texto para os irmãos, para dizer quem é a pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou usar inferno, né? Porque se eu disser Hades, os irmãos não vão entender. Efésios 2, 20. O apóstolo Paulo vai falar da casa espiritual, a casa de Deus. Irmãos, o que nós temos colocado no nosso coração é o seguinte: Jesus está edificando uma casa para Deus. Não foi Salomão que edificou a casa de Deus. Jesus está edificando uma casa para Deus, só que é uma casa espiritual. E todos nós somos trabalhadores dessa construção. E a cada um de nós foi dada uma capacidade pelo Espírito Santo para fazer a nossa parte nessa construção. A nossa função é descobrir qual é a minha profissão, qual é o meu dom, qual é a minha vocação, qual é a minha parte que o Espírito Santo me capacitou de maneira sobrenatural para eu participar nessa construção. Nós temos que saber, porque o diabo não quer que ninguém saiba. Porque se você não souber qual é o seu dom, como é que você vai usá-lo para edificar a casa de Deus? E eu digo aos irmãos, quem trabalha na construção é abençoado. Mas também se a gente se omite de trabalhar na construção, a coisa pega também, né? Efésios 2:20, olha aí. Edificados, Jesus disse: edificarei a minha igreja. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, novamente edificados, para a morada de Deus em Espírito. Então não foi Salomão que construiu a casa de Deus, mas Jesus está construindo, e nós somos os trabalhadores dessa construção. Primeira carta de Pedro 2:4. Pedro usa a linguagem da construção da igreja. É uma construção espiritual. 2:4, 1 Pedro 2:4. Chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aí todos nós somos sacerdotes espirituais, né? Nessa analogia do sacerdócio, no sacerdócio de Melquisedeque, todos nós somos sacerdotes espirituais para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A casa de Deus, os dons são as capacitações que o Espírito Santo deu, né? Lucas 1:26. O anjo apareceu para Maria, e ele vai dizer que Maria era casada com José,
que era da descendência de Davi. Então, Lucas 1:26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, olha só, desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. Davi é mencionado aí. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Olha só, irmãos, aqui o trono de Davi seu pai será dado a Jesus. Isso ainda não aconteceu, porque Jesus ainda não está sentado no trono de Davi, não está reinando na terra ainda, mas vai acontecer. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É uma profecia que o anjo fez para Maria a respeito do filho que nasceria, que seria Jesus. Ele está construindo a casa de Deus, é a igreja, construção espiritual. Mas da mesma maneira que o Espírito Santo encheu Bezalel e a Oliabe. Bezalel era da tribo de Judá, a Oliabe era da tribo de Dan, filho de Aizamaque. O Espírito Santo tem dado a cada um. Aí aqui no Novo Testamento agora, irmão, todos os crentes têm o Espírito Santo. Todos os crentes receberam uma capacitação específica para participar na construção da casa de Deus. E somos nós. E nós temos que saber qual é o nosso dom, porque se nós não soubermos, como nós iremos usá-lo? Mas até o final desse seminário, eu acredito que você vai descobrir qual é o seu dom. Vamos orar?